foram inscritos e ainda não inscritos, beleza? Bem-vindos de volta ao meu canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Suzy. E no vídeo de hoje eu trouxe para vocês 10 novidades da One UI 7 Android 15. Mas antes, não esquece de deixar aquele like para fortalecer o canal. Compartilhe se possível e se você ainda não for inscrito, inscreva-se porque eu prometo que ainda vem muita novidade por aí, sem blá blá blá. Bora lá! 1, 2, 3, let's go! Eu estou aqui com o meu Samsung Galaxy A56, que eu já fiz vídeo de unboxing dele aqui no canal. Ele é simplesmente maravilhoso, eu estou apaixonadíssima. Vale muito a pena vocês darem uma olhada lá no vídeo, quem ainda não viu. E ele já vem de fábrica com o Android 15, o One UI 7.0, e eu escolhi 10 das novidades dessa atualização para trazer para vocês nesse vídeo. Aqui de cara a gente já percebe que a carinha dele mudou na tela inicial. Os ícones estão diferentes. A galeria, por exemplo, deixa de ser aquele ícone chapado, tá mais colorido também. E vários outros mudaram. Alguns mudaram bem discretamente, outros mudaram assim radicalmente. E ainda aqui na tela inicial tem o ícone de bateria, que deixou de ser aquele retângulo chapado, agora parece uma pílula. Igual a esses widgets, as pontinhas estão mais arredondadas e a porcentagem da bateria está ali dentro dele. Dá para tirar? Dá para tirar, mas isso aí a gente vai ver em outro vídeo. E por falar em bateria, mudou também a animação do carregamento. Quando você pluga o carregador, ele mostra essa animaçãozinha. E ele ganhou também uma super pasta. Essa super pasta já existia no Xiaomi e no iPhone e finalmente a Samsung resolveu nos presentear com ela porque ela é super útil. Vou pegar essa daqui do Google. Você tem uma pastinha normal, que vocês sabem como fazer, arrastando um aplicativo para cima do outro. Depois vem aqui, pressiona a pasta, vem aqui ó, em ampliar e ela já vai ficar ali grandona. Reparem que essa pasta aqui só tem 2 aplicativos e essa aqui do Google tem mais aplicativos. Você consegue ver até 8 ícones de aplicativos. Se você colocar mais que 8, vai mostrar aqui 3 pontinhos, que significa que tem mais aplicativos dentro dessa pasta. Basta você vir aqui nos 3 pontinhos e você vai conseguir visualizar todos os aplicativos. Tem 3, 6, 9, 10. Agora, se você quiser abrir qualquer aplicativo que você esteja vendo, você consegue abrir direto. Por exemplo, o YouTube, é só eu clicar no ícone e vai abrir. Se eu quiser abrir outro aplicativo que não esteja aqui de cara, eu venho nos 3 pontinhos, clico nele para ele abrir. Então ficou muito mais fácil e muito mais ágil de se usar os aplicativos na pasta. Você não precisa abrir a pasta para procurar o aplicativo desde que ele esteja aqui de cara. Eu amei essa novidade. E se você quiser voltar ao normal, é só pressionar, vir aqui em encolher e ela volta para o normal, fica pequenininha novamente. Uma outra mudança que eu simplesmente amei foi em relação aos widgets. Agora você tem vários formatos do mesmo widget, está simplesmente maravilhoso. Como vocês podem ver, tem esse aqui, ó, um formato pílula, tem esse aqui que é aquele que a gente usava. Eu vou chegar para cá e você pode fazer movimento de pinça, vem aqui em widgets. Reparem que aqui você já vê widgets de formatos diferentes e você pode pegar, por exemplo, da bateria e olha que legal. Tem 2 tipos, esse e esse aqui. Já tinha aquele que aqui era tudo redondinho, né? Retinho aqui e esse. Só que agora eles deixaram assim com um design muito mais moderno, assim, muito legal. Eu gostei bastante. Então vou pegar aqui, ó, esse 2x1, vou arrastar para cá. E se eu quiser mudar, é só eu pressionar, vir aqui, ó, nos cantinhos que estão marcados, eu posso aumentar para cá e para cá. Não é muito legal, gente? Olha, é o máximo.
dá para você brincar muito aqui em relação à personalização. Eu tô amando e vou trazer muitas personalizações com o One UI 7 para vocês. Só tô esperando chegar o One UI aí na maioria dos aparelhos, que ainda tá demorando um pouquinho, né? Mas assim que chegar, a gente vai usar muito os widgets, vai fazer muita personalização nela. E outra coisa muito legal em relação aos widgets é que agora você consegue colocar label neles. Vocês conseguem colocar o nome dos widgets. Basta vir aqui ó, em configurações e aqui tem etiquetas de widget. Você marca aqui e ele vai ganhar um nomezinho aqui, ó, bateria. Não importa o tamanho que você deixe, ele vai ficar com a etiqueta, com o rótulo dele, de bateria. E aí, não quer? Volta aqui e tira. Simples assim. E com o One UI 7 voltou a possibilidade de você mudar o tamanho dos ícones sem usar os módulos do Good Lock. Você também consegue tirar ou colocar aqui os rótulos dos aplicativos dos ícones. Na One UI 6.1 você só consegue mudar o tamanho dos ícones e tirar os nomes dele usando o Home Up. Agora não, já está aqui direto, mesmo sem o Home Up instalado, porque eu não tenho, você já consegue fazer essa mudança. E você também tem a opção estilo iPhone, onde você pressiona um ícone e clica em Widgets, e daí você escolhe um widget, ou seja, você pode transformar o ícone em widget, igual o iOS 18. Só que aqui, ó, tem que abrir e pode mudar também o tamanho. Bem legal. Depois eu vou explicar com mais detalhes como fazer as personalizações, tudo direitinho para vocês. Hoje eu só tô mesmo passando as novidades. E por falar em novidade, a Samsung inovou e separou as notificações do painel de controle. Anteriormente, quando você puxava aqui pela esquerda, você via o painel de controle recolhido e depois você puxava novamente e ele expandia. Agora não, agora você só tem a opção de vir aqui e ver todas as notificações ou puxar aqui e ver o painel rápido. Claro que você consegue mudar isso nas configurações, você consegue devolver aquele formato que fica o painel rápido aqui encolhido. Aí quando você deslizar aqui na esquerda, vai ficar o painel recolhido e aí mais uma vez o painel inteiro. Eu sinceramente acho que eu gosto mais assim, estilo Xiaomi. Você consegue também classificar as notificações por prioridade ou por hora. Você pode também trocar o lado, ao invés de deslizar na direita para ver o painel, você pode deslizar na esquerda. E aí, deslizou na direita, notificações. Deslizou na esquerda, painel. Mas eu acho que eu gosto ao contrário. Não se preocupem porque eu vou trazer um vídeo separado mostrando como configurar tudo isso. Por quê? Porque o nosso painel rápido também é uma das novidades. Olha como ele mudou, olha como está diferente. E claro que eu vou mostrar para vocês em um vídeo separado como editar, como configurar tudo isso aqui. Olha que gracinha. Simplesmente amando. E gente, ele está super personalizável, tá maravilhoso. Vocês conseguem mudar tudo isso aqui e deixar um painel de controle assim super seu, diferente dos das outras pessoas, estilo iOS 18. Claro que, veja bem, não estou falando da aparência, estou falando de conseguir personalizar, colocar as coisas no lugar que você quer, igual a Apple fez, deu aquela mudança. Você ainda não pode colocar aquelas coisinhas coloridas, bonitinhas, mas enfim, já é um grande avanço aí, e para mim esse painel tá muito mais bonito que o painel anterior, fora o fato que você pode mudar tudo aqui de lugar, você pode deixar do seu jeitinho. Já aqui na gaveta de aplicativos, a Samsung finalmente trouxe pra gente o modo de rolagem na vertical, que já tem no Xiaomi. Na Samsung era aquele que você passava para o lado, né? Você ficava girando na horizontal todo o tempo até achar o seu aplicativo. E agora você pode deixar aqui, ó, na vertical. Claro que ainda tem poucos aplicativos, porque eu não instalei nada, né? Acabei de comprar o telefone. Mas você pode vir aqui, ó, e procurar
por letra. Ele fica em ordem alfabética e você escolhe por letra. Mas se você não gostou dessa forma de rolar a gaveta de aplicativos para procurar o seu aplicativo, você pode vir aqui nos 3 pontinhos, ordenar, ordem personalizada. E aí ele volta para a rolagem na horizontal. Eu particularmente gostei muito dessa em ordem alfabética, porque fica mais parecido com o Xiaomi e com os outros, e aí confunde menos a cabeça. Mas e você? Qual você prefere? A rolagem na vertical ou na horizontal? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. E ainda aqui, não sei se vocês perceberam, mas tanto na rolagem vertical quanto na rolagem horizontal, a barrinha de pesquisa está na parte de baixo, porque na One UI 6.1 ela ficava aqui na parte de cima e agora tá aqui na parte de baixo. E tipo, cara, eu tô passando aqui e vendo, os ícones estão muito bonitos, gente. Tá uma cor assim muito forte, eles estão bem vivos, assim, gostei muito. Tô muito apaixonada por esses ícones. Mas vamos para a próxima novidade. Aqui nos apps recentes, os apps que você acabou de abrir e ainda não fechou, ele tá deixando mais juntinho, tá vendo? A lista tá bem mais juntinha, antes era separada. Até tem um vídeo aqui no canal que eu mostrei como colocar dessa forma mais justinha e fazer uma carinha diferente para ficar mais parecido com a forma de mostrar os recentes do iPhone. Mas a Samsung agora trouxe essa aqui mais juntinha, eu gostei. E, gente, eu gravei o vídeo todo. Quando eu fui editar, eu me toquei que eu esqueci de mencionar uma das melhores novidades, que é a Navbar. Bom, funciona basicamente assim. Você abre alguns aplicativos, não são todos, mas você pode, por exemplo, vir aqui no relógio e escolher temporizador. Eu vou retomar para ele continuar daqui. E você pode escolher também um cronômetro. Pode restaurar ou retomar. Vou restaurar e vou iniciar. Os dois estão funcionando ali ao mesmo tempo. E logo vai aparecer aqui uma pílulazinha mostrando. Você pode tocar para expandir e você pode trocar o temporizador e o cronômetro. Quando você bloquear, as pílulazinhas vão aparecer aqui, e você pode trocar, tá? Você pode usar também gravador, outros aplicativos, e aí você vai trocando. Se você estiver usando o Always On Display, a Navbar vai aparecer aqui, porém você não consegue trocar. Vai aparecer o último aplicativo visualizado, a última Navbar visualizada. Aqui foi o temporizador. E aí eu venho para a tela de bloqueio, mudo aqui a posição, bloqueio aqui, volto, e aí vai aparecer o cronômetro. Então, aqui no Always On Display, embora apareça, você não muda a ordem, você só consegue mudar na tela de bloqueio. E aqui na tela inicial, como eu disse, para você mudar, você tem que expandir. Um outro detalhe é que aqui na tela de bloqueio, ela vai ficar na parte de cima por causa da impressão digital. Se você desabilitar o desbloqueio através da impressão digital, essa Navbar vai descer. É porque eu uso impressão digital principalmente para usar bancos e logar direto, tá? E outros aplicativos. Então, eu não vou desfazer aqui, não vou tirar a minha impressão digital, porque dá um certo trabalho para colocar de novo. Mas já fiz o teste, sim, ela desce. E aqui na tela de bloqueio, você também consegue expandir. E quando você expande, ela desce. Mas aí você não troca. O que você pode fazer é fechar. E aí vai ficar uma só. Eu voltei lá no relógio, retomei aquela que eu fechei e agora eu vou mostrar para vocês com a mídia, com o Spotify. Vou abaixar aqui o volume e vou colocar para tocar, vou sair e ela não vai aparecer aqui, o Spotify não aparece aqui. Porém, quando você bloqueia, a Navbar do Spotify vai aparecer aqui. E aí você dá um toque e ela expande desse jeito. Olha como fica linda. Eu amei ela expandida na tela de bloqueio. E olha como fica no painel. Fica muito lindo, gente, muito fofo. Simplesmente apaixonada por essa nova forma
de colocar a mídia. Não é só com Spotify, tá? É com mídia, a sua mídia preferida. Eu, no caso, uso o Spotify. Tá, e como você vai escolher quais aplicativos você vai usar na Nowbar? Você vem aqui em configurações, vem aqui ó, na busca e escreve aqui em pesquisar Nowbar. Só de você escrever o Now, já aparece aqui Nowbar. Você clica aqui em Nowbar e aqui você escolhe os aplicativos, ver mais. Eu não tenho outros aplicativos instalados, só tenho instalado os que já vieram. Então, não sei se outros aplicativos também vão aparecer aqui, vão estar disponíveis para a Nowbar. Por enquanto, eu só tenho aqui Samsung e o mapa, né? Então, se você quiser que apareça mapa, você marca aqui o Health, o relógio já tá, gravador de voz, Samsung Notes e compartilhamento de emergência. Vou voltar aqui. Aqui embaixo você tem player de mídia, como eu falei, eu uso o Spotify, mas quando você habilitar aqui, acredito que qualquer player de mídia seu vai aparecer. E modo atual, que é daquele modos e rotinas. Ah, mas eu não gostei dessa Nowbar, o que eu faço? Ó, vem aqui, desabilita todo mundo. Sai aqui, ó, cadê? Sumiu ali. O meu player continua tocando aqui. Na minha tela de bloqueio não aparece mais. E nem no Always on Display. Então, é um recurso que eu acho que já tinha um parecido ou igual no iPhone, que eu nunca usei, que a Samsung disponibilizou para você e você tem a opção de usar ou não. Mas e a nossa telinha de bloqueio, gente? Olha como ela está. Esse wallpaper aqui, né, típico do A56, com o One UI 7, simplesinho, porém, não sei se vocês já notaram, mas os ícones mudaram. Claro que aqui você muda, né? Você escolhe se você quer câmera, telefone e tal, mas os ícones que ficam aqui, eles estão mais fininhos. Eles já eram meio transparentes, né? Na verdade, assim, aparece aqui os ícones do tema que você aplicar. Se você baixar um tema da loja da Samsung e aplicar, vai aparecer aqui. Mas o basicão, sem tema nenhum, né? Com tema de fábrica, ele tá diferentão. Ele era assim e agora tá assim. Mudou também o jeito de personalizar o relógio, agora tá bem parecido com o iPhone e com alguns temas da Xiaomi. E os widgets, gente, olha que tem cada widget aqui, ó, maravilhoso. Eu amei esse aqui, diferente da bateria, que eu acho que você tem o Galaxy Watch aqui, mas eu acho que o fone de ouvido também deve mostrar ali. Depois tem que ver como vai configurar, porque eu ainda não coloquei o meu fone, mas eu acho que mostra a bateria do telefone e do aparelho que você conectar, no caso Galaxy Watch ou fone de ouvido. Tem vários widgets aqui, tem um novo, que é esse aqui de câmera, que eu também gostei. É câmera personalizada. Você coloca ele ali, depois você clica em iniciar e você vai personalizar. Você vai escolher um modo da câmera, por exemplo, você quer que a câmera abra direto no modo noite. Aí quando você clicar aqui, ela abre no modo noite, ao invés de você ter que entrar na câmera e trocar o modo. É bem legal. Ele continua com molduras, com efeitos dos wallpapers, quando você aplica aqui na tela de bloqueio, tem uma moldura diferente, mas isso tudo eu vou mostrar para vocês num outro vídeo que eu vou fazer ensinando a personalizar a tela de bloqueio com a One UI 7.0, porque senão fica muito misturado aqui, eu não quero entrar muito em detalhes. Então, assim, basicamente são essas as 10 melhores, assim, né, as novidades que eu mais gostei. Mas tem muita coisa legal na One UI 7 e nesse celular no A56. Ainda tem muito assunto para muitos vídeos aí pela frente. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários qual foi a novidade que você mais gostou. Não esqueça de deixar o like, compartilhar esse vídeo e inscrever-se no canal se você ainda não for inscrito. Vou ficando por aqui e, como sempre, aguardo todos vocês no próximo vídeo. Bye, bye!